A mesa de agora de manhã, eu vou fazer a primeira exposição, o Rodrigo Faix vai estar fazendo a segunda exposição, colega da Fundação de Economia e Estatística, e me convidamos o Carlos Vinícius para debater. Eu não sei, eu vou fazer a exposição para o PowerPoint, talvez fosse melhor ficarem, não é? Não precisamos estar formalizando mesmo, senta na Ana, volta para cá, tá certo? Vamos logo aos finalmente a começar logo a exposição, tá? Só fazer um comentário inicial sobre a ideia desse seminário, né? Há algum tempo eu venho trabalhando com desenvolvimento regional e com as desigualdades regionais do Rio Grande do Sul. E foi para mim uma surpresa nos primeiros testes que eu fiz para avaliar modelagens que tentam explicar desigualdades de desempenho territorial. Foi bastante surpreendente a força estatística, inclusive, dos modelos de base de exportação e, em particular, de base de exportação agropecuária. Eu comecei cada vez mais a me interessar nisso. O modelo do Douglas Norte de desenvolvimento regional, ele respondeu muito bem estatisticamente, para além das minhas expectativas, muito além das minhas expectativas, e eu cada vez mais fui me dedicando a estudar isso. E, por experiência também, ao longo de certo tempo, da Universidade de Santa Cruz do Sul, onde eu dei aula de pós-graduação em desenvolvimento regional, e era uma obsessão dos santacruzenses se comparar com Caxias. Afinal de contas, por que Caxias virou o que virou, um grande polo industrial e cercado de Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa, enfim, um conjunto de cidades de corte de perfil industrial, e Santa Cruz do Sul tem hoje um quarto da população. No início do século, em 1900, eles tinham 20 mil habitantes. Hoje tem 100 mil Santa Cruz, 400 mil Caxias. E o que tem em torno de Santa Cruz é Vera Cruz, é Sobradinho, é o Rio Pardo, uma das mais antigas cidades do Rio Grande do Sul, Parado, né? E por que isso? Quer dizer, falta capital social, não falta distribuição de renda, não falta terra, não falta fertilidade, não falta o quê? E a gente começou a estudar isso e, bom, enfim, acabamos com algumas conclusões aí que dizem respeito a uma introdução de novos elementos da modelagem do Norte, eu acho, né? Que a gente vai estar apresentando aqui de novo, mas com outra, agora com uma outra base empírica, com outro teste, tá? Só que eu já produzi algumas coisinhas a respeito desse trabalho. Esse trabalho agora foi financiado pelo IPEA e pelo CNPq. Olha que era o objetivo especificamente dele quando eu pedi o financiamento das duas instituições. Eu queria testar a hipótese de que as regiões caracterizadas por pequena propriedade, por agricultura familiar, que se especializam em atividades que são intensivas em mão de obra, pecuária estabulada, por exemplo, ou fruticultura, acabam tendo um desempenho em termos de renda pessoal da população, êxodo rural, no sentido negativo, diminui o êxodo, fica mais gente no território, do que aqueles territórios que também têm a mesma estrutura fundiária, mas são caracterizados por uma especialização em grãos, em soja, que exige maquinário e exige terra. Os resultados, a princípio, eram para ser testados com base no censo agropecuário, comparando o censo agropecuário de 96 com o censo agropecuário de 2006. Nós tivemos diversas dificuldades, que, enfim, não vou apresentar agora para vocês aqui, apresentei para o IPEA, por inconsistências mesmo do censo agropecuário de 2006. O censo agropecuário desse século ele foi tão exigente, tamanho conjunto de informações, que acabou gerando um conjunto de problemas também de confiabilidade. Aproximadamente 20% dos municípios no Rio Grande do Sul têm a área dos estabelecimentos superior à área total do território dos municípios. Evidentemente, estava se alocando para municípios áreas que não pertencem a eles. Alguns a gente pode entender que a sede fica num município e o resto está no outro, mas as discrepâncias são absolutamente enormes. E alguns municípios perderam volumes enormes de território. Então, Bagé, por exemplo, perdeu mais de 20% da sua área e Dom Pedrito cresceu violentamente. Então, acabou gerando dificuldades de comparar e nós somos obrigados a adotar uma outra estratégia. Nós adotamos uma estratégia de estar resgatando os dados da PPM, da Pesquisa Pecuária Municipal, e da PAN, da Pesquisa Agrícola Municipal, o que nos facilita, inclusive, porque você pode trabalhar com médias trianuais, enfrentando, portanto, as variabilidades climáticas, que muitas vezes você pega num ano, teve uma seca e você diz, esse município não produz soja. Não, ele produz, mas não produziu este ano. Quando você trabalha com médias trianuais, fica mais fácil. Isso envolveu toda uma reorganização da pesquisa e que está gerando os resultados agora.
Os primeiros resultados a gente vai apresentar para vocês já. Quando, entretanto, eu fiz a divulgação desses resultados, eu escrevi um pequeno texto e houve uma divulgação na casa, muitos colegas comentaram, eu pedi críticas, eu pedi comentários, e as críticas que vieram vinham muito no sentido de que eu só podia estar exagerando, que aquilo tudo não fazia sentido, que eu estava juntando alhos com bugalhos e que a prova estatística era insuficiente. Então eu mudei um pouquinho a minha exposição, foi ótimo, né, na expectativa de estar apresentando alguns elementos de base teórica mesmo, que me parece justificam os resultados que vão aparecer lá no final. Então vamos lá. A primeira questão que eu vou tratar com vocês, e é isso que é o motivo da crítica, que me colocaram como estaria talvez exagerando a importância da agroindústria e da reconversão produtiva, diz respeito à dinâmica geral da economia gaúcha. Eu estou associando os problemas de ausência de reconversão produtiva ou persistência do nosso apego à sojicultura e ao arroz, e em particular aos grãos em geral, mas à sojicultura ao arroz, eu estou associando isso ao fraco desempenho da economia nos últimos tempos. E aí eu vou citar um trabalho que eu considero já canônico da produção feana, né? É um trabalho dos 3 décadas de economia gaúcha, eu tenho citado com frequência, infelizmente o Martinho não chegou ainda, provavelmente chegará, é dele, que é o trabalho de avaliação geral da dinâmica da economia gaúcha, que abre o contexto da produção, o volume de contexto da produção dos 3 décadas. Eu citei o Martinho em várias passagens aqui para a gente entender qual é que é a situação que está vivendo. No período de 81 a 94, a economia gaúcha acumulou um crescimento de 37%, enquanto a taxa da economia brasileira foi de 31%. Ou seja, nesse período de 14 anos, o Estado cresceu mais que o Brasil. Nos 15 anos seguintes, 95 a 2009, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu 28,2%. Por outro lado, no Brasil expandiu 51%. Portanto, nossa dinâmica foi praticamente a metade. Ou seja, depois do Plano Real, o Rio Grande do Sul diminuiu seu ritmo de crescimento, ao passo que a economia brasileira não apenas aumentou o seu, senão também cresceu bem mais que o Rio Grande do Sul no período. Segunda dimensão do problema. A indústria de transformação do Rio Grande do Sul cresceu no período de 81 a 2009 a 0,9% ao ano em média, sendo o setor de pior desempenho entre os analisados. Ou seja, eu estou querendo demonstrar, espero conseguir, que esse desempenho da indústria não é dissociável do desempenho da própria agricultura. O desempenho da indústria foi o pior de todos os setores, foi pior do que o da própria agricultura, o que nos trouxe consequências graves. Não sei se é já aqui que eu coloco, mas enfim. Como a indústria de transformação gaúcha é fortemente dependente do mercado externo, as quedas nas exportações resultaram em redução da produção industrial. A indústria de transformação do Rio Grande do Sul tem 2 características marcantes. Uma delas é essa ligação com as exportações. A outra está relacionada com o comportamento da agropecuária, dada a importância das atividades manufatureiras ligadas ao setor primário. Nós vamos tratar disso logo adiante, mas essa frase aqui, quando eu li no texto do Martinho, ele simplesmente afirma que a nossa dinâmica industrial é profundamente dependente da dinâmica das exportações e da agroindústria, né? Eu vou tratar disso mais especificamente adiante, mas eu já antecipo aqui. Quando eu perguntei Martinho, eu não vi nos teus testes nenhum teste específico mostrando essa dependência da indústria, das exportações e da agricultura. Ele falou, Paiva, quase todos os textos que escrevemos há algum tempo no terceiro andar dizem isso. Essa relação entre exportação e agroindústria e a indústria global do Rio Grande do Sul é tão notória que até as pedras do terceiro andar sabem. Eu achei muito interessante porque eu sou uma pedra do 6º andar e eu concordo integralmente com isso. Mas eu sou uma das poucas pedras do 6º que acredita nisso, então acho que está faltando comunicação entre as pedras, né? Vamos ver o que mais ele diz. Ainda é Martinho Lázaro. Entre 85 e 94, o peso somado da agropecuária e da indústria de transformação, até as pedras sabem, é o título que eu botei aqui. Isso aqui também concordava comigo, até as pedras sabem. Entre 85 e 94, o peso somado da agropecuária e da indústria de transformação ficou em torno de 52%. A agropecuária e a indústria de transformação, 52%. Em 95, só de transformação, sem construção civil. Tá? Em 95, esse peso caiu para 34%, em 2008 chegou a 31%. Por outro lado, o setor de serviços passou de 42,85 para 61. Um ganho explicado quase apenas pela mudança metodológica na contabilidade social e nos preços relativos. Eu coloquei entre parênteses porque, na verdade, são um nota de pé de página dele. São mudanças metodológicas
coisas que eram atribuídas à indústria passam a ser serviço, mas também houve uma perda de preços relativos da agricultura e da indústria que está exposta à concorrência internacional, porque eles são tradables. Então os preços desses dois setores têm crescido muito abaixo de serviços, o que faz um inchaço nos serviços. De qualquer maneira, diz ele, não se alterou a relação funcional entre os dois sistemas. No entanto, os setores dinâmicos continuam a ser a agropecuária e a indústria de transformação, mesmo que seus pesos tenham definhado. É o ritmo de crescimento desses dois setores que determina, em último grau, o desempenho dos serviços. Ou seja, até as pedras sabem no terceiro andar, segundo Martim, que o que determina a dinâmica dos serviços é a indústria agropecuária. Portanto, quem determina a dinâmica da economia, como todo o Rio Grande do Sul, é a agricultura, a agropecuária e a indústria. E o que determina a dinâmica da indústria? As exportações e a agropecuária. Portanto, a agropecuária tem prevalência na dinâmica do Rio Grande do Sul, de acordo com o pessoal que trabalha com a contabilidade. Ok? A agropecuária, por sua vez, cresceu 97,9% no mesmo período. O crescimento maior que o PIB não significou ausência de volatilidade. Houve queda da produção em 13 anos. Portanto, em menos de 30 anos, houve queda em 13. E mesmo assim, cresceu 97,9%. Por que houve queda? Por problemas climáticos, fundamentalmente. Diga-se de passagem, porque estamos alocados em especializações produtivas que são altamente instabilizadas pelo fator climático. Porque nem toda a produção agropecuária tem a mesma dependência do fator climático. Alguns são mais resilientes, outros são menos resistentes a uma seca, por exemplo. A expansão da agropecuária gaúcha ficou, entretanto, abaixo da brasileira, que foi de 3,2% no período. A nossa foi 2,3%, quase um ponto percentual abaixo da brasileira. Ao longo do período, arroz e soja, os dois grãos mais importantes, tiveram a sua participação no VAD agropecuário do Rio Grande do Sul ampliada em 7 pontos percentuais. Ou seja, ao longo do período, nós aprofundamos a nossa especialização na produção de grãos, que é justamente a produção que, como eu vou tentar demonstrar, seria incompatível com a nossa estrutura fundiária e que tem levado a uma perda de capacidade dinâmica da nossa indústria. Não obstante, com exceção do arroz, todos os grãos perderam participação na produção nacional. A gente aumentou a produção de forma bastante expressiva da soja, aumentou a área plantada de soja, mas perdemos posição. O único setor que a gente manteve a posição ou cresceu foi o arroz. Na pecuária, os rebanhos bovinos, suínos e de frangos também perderam participação nos rebanhos brasileiros. Apenas num setor nós ganhamos posição. E não diretamente por uma ação pública voltada para isso, mas eu alego por competitividade natural e competências naturais do Rio Grande do Sul, que foi no leite. O leite ganhou espaço entre 1980 e 2008. Dissociação. A taxa média de crescimento da indústria de transformação no Rio Grande do Sul foi de 1,5% ao ano. Os nossos vizinhos, Santa Catarina e Paraná, expandiram-se a 2,5% e a 3,2% ao ano, respectivamente. Ou seja, a indústria nossa cresceu menos. O efeito direto do menor crescimento relativo da indústria de transformação no Rio Grande do Sul foi a sua perda de participação no Brasil. Em 94, chegou a representar 12,2% do Brasil, junto com São Paulo, que era 39% na época, e o Rio Grande do Sul e São Paulo tinha mais de 51% da indústria nacional, e nós ocupávamos o segundo lugar. Em 2004, nós fomos ultrapassados por Minas Gerais e a indústria de transformação caiu para terceiro lugar, e nós estamos próximos a perder o primeiro lugar para o Paraná. O terceiro lugar, Paraná. Paraná deve nos ultrapassar, seguindo a tendência. Daí em diante, o Rio Grande do Sul foi o estado que proporcionalmente mais perdeu participação. O posto de terceira maior indústria de transformação do Brasil já começa a ser ameaçado. Em 95, a indústria de transformação do Paraná representava 64% da gaúcha. Em 2007, essa passou a representar 83,7%. Desculpe, eu não coloquei aqui, até porque eu achei que já tinha colocado coisa demais, um elemento importante. Associação 3. Mas eu explico para vocês paralelamente, tá? O Martim observa mais uma coisa sobre a indústria. Os setores da indústria gaúcha se alteraram na sua distribuição ao longo do tempo. Ganhou expressão a química e a metalmecânica, especialmente a automotiva e material de transporte em geral, e perdeu expressão alimentos, bebidas, couro e calçados. E, em geral, as indústrias ligadas à agroindústria. Essas perderam expressão relativa, então a perda da indústria de participação foi muito
muito maior nos setores da agroindústria tradicional e muito menor nos setores química, petroquímica, plásticos, mecânica, automóveis, exatamente essa, publicitária. Então começa a haver uma dissociação. O interessante é que ele aponta no início que a dinâmica da indústria é fortemente determinada pela agricultura, porque é uma agroindústria, e ele vai apontando que a dissociação vai se tornando cada vez maior entre os dois setores industriais. Bom, essa dissociação, que eu acabei não colocando aqui os dados, infelizmente, ela tem uma série de consequências. A alteração na relação entre a agropecuária e a indústria, descrita por Lázari, é plena de consequências. Em primeiro lugar, porque os distintos segmentos industriais apresentam distintos graus de integração vertical no Estado. Alguns produtos, produto final, todos os insumos são produzidos internamente. Alguns outros não. Praticamente todos os insumos vêm de fora. Química e petroquímica, a nafta vem de fora e todos os insumos industriais, todo material mecânico vem de fora e toda a parte de construção civil complexa da petroquímica vem de fora. Nós não temos uma construção civil desenvolvida. Isso vai acabar resultando em consequências estranhas. A vitivinicultura, por exemplo, que é uma indústria menor relativamente em termos de VDP, valor bruto da produção, mas todo VDP é VAB, porque tudo se produz internamente. Só não se produz uma coisa internamente na indústria vitivinícola, o vasilhame. É a última coisa que falta para nós termos uma indústria perfeitamente encadeada. Em segundo lugar, tem consequências também essa mudança de perfil de relação entre a indústria e a agricultura, porque os distintos setores industriais apresentam distintos graus de integração, ou seja, de espraiamento territorial. Vamos tratar das duas coisas. Isso aqui é uma manipulação da matriz de insumo-produto do Rio Grande do Sul, em que eu peguei a agroindústria, as outras agroindústrias, a agroindústria que eu chamo neozelandesa, né? Lácteos, carne, bebida, tecido, vestuário e calçado, que é tudo que a Nova Zelândia tem, além de turismo. E as outras agroindústrias, grãos, óleo, fumo, madeira, mobiliário e outros agroalimentares. E todos os demais setores industriais. E peguei para fazer o cálculo do nosso saldo na balança comercial. Aqui está o saldo da balança, aqui está a importação de bens e serviços. Aqui é saldo internacional, aqui é o saldo interestadual e aqui o saldo do comércio interestadual. Todos esses setores têm superávit. E aqui o saldo da balança comercial agregado, né? Tu pega o estadual, tira o externo e obtém o saldo líquido desse setor. Então, lácteos nos dá um saldo de 229 bilhões, carnes 4 bilhões 752, bebidas 1 bilhão, tudo isso aqui é positivo. Quando chega na primeira agroindústria, outras agroalimentares, nós temos saldo negativo. E todos os demais setores da economia do Rio Grande do Sul, nós temos saldo negativo. Este é o setor integrado economicamente. Quando eu mobilizo este setor, eu estou mobilizando todo o Rio Grande do Sul para trás, porque há uma integração vertical bastante grande. Quando eu mobilizo setores como o SILB, por exemplo, Serviço Industrial de Cidade Pública, que ninguém está negando a importância. Eu estou comprando energia elétrica de Itaipú. Eu não estou produzindo a minha energia elétrica. Eu estou mobilizando a química, eu estou com um saldo comercial profundamente negativo. Eu estou mobilizando a extração de petróleo do Rio de Janeiro, a produção de máquinas de São Paulo. Eu não estou mobilizando a produção interna. Eu estou em consequência. Mudou daqui para cá, eu estou, na verdade, ao investir, comprando material e insumos de fora. Quando eu invisto aqui, eu estou integrando o território. Eu estou com um poder multiplicador muito maior. Da mesma forma, há o espraiamento territorial. Peguei aqui também alguns trabalhos feitos também pelo terceiro andar, as pedras do terceiro andar produziram esse material excelente aqui, falando sobre a espraiamento, né? Quais são os principais coredes que respondem quando tem um aumento da demanda de alimentícios em geral, produtos alimentícios. Os mais escuros são aqueles que são mais mobilizados. O Rio Grande do Sul inteiro é mobilizado. Quando você está aí na produção de aves, é essa região norte aqui. Quando você pega a produção de reses, exceto suínos, toda essa região aqui. Quando você pega a produção de laticínios, toda essa região aqui. Quando você troca e vai para a produção, por exemplo, a indústria de transformação em geral. A indústria de transformação em geral, incluindo os alimentos, tudo aquilo que eu falei, mas agora pegando as outras indústrias também. Já deu uma concentração aqui. Veja que como o pessoal fez por Coredes, você acaba tendo toda a região sul é afetada. Chama-se Rio Grande, Pelotas, Setanto.
né? Na verdade, se você fizer por município, e eu pretendo fazer por município, você vai ver que estes setores de metalmecânica são muito mais concentrados no espaço. Eles não se espraiam, o seu crescimento é altamente localizado. A mesma coisa aqui na produção de material plástico. Nós temos essa área toda, mas se você for abrir por município, você vai encontrar 1 ou 2 municípios desses corédios aqui. Aqui é metalurgia, só aparece coisinha escura aqui, e aqui é química, que tem toda a região sul por causa da Ipiranga, que está em Rio Grande, né, que é íntimo. Né? Na verdade, toda a química está aqui, e significa essencialmente Triunfo, Esteio e Canoas, e o resto é praticamente nada. Então, a mudança de perfil da indústria, se afastando da agroindústria, tem consequências tanto no grau de integração e na mobilização da cadeia vertical para trás, quanto nos rebatimentos no território. Do meu ponto de vista, o que está acontecendo, seja pelo nosso baixo crescimento da agricultura, quanto pelo baixo crescimento da indústria, quanto pela mudança do perfil da indústria, se espelha aqui. Aqui são os municípios do Rio Grande do Sul, o conjunto deles, entre 2000 e 2010, tudo que está em amarelo claro teve perda populacional líquida. Ou seja, estão perdendo habitantes a cada ano que passa. Tudo isso aqui está perdendo habitantes. Os que estão com essa coloração alaranjada aqui estão crescendo em termos positivos acima de 0, mas abaixo da média estadual e, portanto, estão perdendo participação relativa na população do Estado. Os únicos que estão ampliando a participação relativa do Estado se encontram aqui. Toda a metade oeste, agora o problema que eu estou querendo chamar é o problema da metade oeste, toda a metade oeste ou está perdendo população ou está perdendo participação relativa na população. E isso para mim já é um sintoma, de um lado, da especialização no grão e da mudança da relação entre a indústria e o setor agropecuário, se separando cada vez mais da agropecuária e, portanto, deixando de mobilizar a agropecuária. Eu fiz também esse mesmo mapa para os 3 estados do sul. Só que quando você compara, a gente tem que unir certos territórios em AMCs, áreas mínimas comparáveis, né? Porque eu estou querendo fazer uma comparação de mais longo prazo. Quando isso acontece, municípios que antes apareciam como tendo taxa de crescimento positiva, ilhas de prosperidade, no mar de perdas, eles sobem, porque eles são incorporados nos demais como AMCs, e esses pontinhos mais escuros só sobra aqui Santa Maria. Na verdade, é este o território que está ganhando população, o Paraná. Mas tu vê que no Paraná, tu tem ilhas aqui. Em Santa Catarina também. No Rio Grande do Sul é que você tem essa área branca enorme aqui, que está perdendo população. A questão é por quê? E aí vem a dúvida, tá bem? Nossa hipótese é de que a perversa evolução demográfica e econômica da metade oeste do Rio Grande do Sul deriva-se, bem como a perda relativa de participação do Estado no PIB industrial nacional, se deriva, assim, tanto quanto a evolução demográfica perversa da metade oeste e a perda de participação do Estado no PIB nacional é fruto da dissociação apontada acima e da especialização graneleira. Mas essa hipótese é contraintuitiva, ela é contraintuitiva. Na realidade, as aparências nos dizem exatamente o contrário daquilo que até as pedras do terceiro andar sabem. Por que ela é contraintuitiva, né? Isso eu me dei conta na medida que eu fiz circular um pouco o texto, bastante simples, original, e eu recebi de diversas pessoas, só pode estar exagerando, tu enlouqueceste, ou tu entraste para a falange fisiocrática, definitivamente achas de fato que toda a riqueza vem da terra, né? Aí eu digo, bom, tamanha reação deve ser porque tem alguma coisa aí que está mexendo, né? Que as pessoas não estão dispostas a admitir. E eu cheguei à seguinte conclusão. Essa conclusão ela é contraintuitiva por 3 razões. Há 3 motivos para negar a pertinência à hipótese anunciada. A primeira é de caráter empírico impressionista. A contribuição da agropecuária no VAB da ocupação é cada vez menor, girando em torno de 10%. O que importa, dizem os empíricos impressionistas, são os 90% restantes, né? Eu vejo isso em particular entre colegas não economistas. Eu vou ser bem franco, assim, os colegas não economistas têm mais essa visão de que a sociedade é o conjunto de agentes. Se o conjunto de agentes vive no urbano, o urbano é o centro necessariamente. Quanto menos importante se torna o número de pessoas que estão vivendo no campo, menos importante deve se tornar para a reprodução da sociedade como um todo o segmento camponês ou o segmento produtor rural. Mas também era de caráter teórico. O setor primário agregaria pouco
valor em tecnologia e a base do desenvolvimento é a inovação. Isso é o primário inova pouco. Esses são os nossos amigos que se querem chupeterianos em geral, ainda que eu repute a eles um certo ricardianismo, porque a depender de como você trata a inovação, você na verdade está trabalhando na lógica do história da maquinaria do Ricardo, ou seja, tu tens que na verdade poupar mão de obra para poder continuar um processo de crescimento positivo, que não é o que o Schumpeter está dizendo. Mas há um terceiro fator que é o mais importante para mim, que é de caráter teórico também. A ideia de que o que determina a dinâmica do sistema é o investimento, e o investimento se concentra na indústria e nos serviços e não na agropecuária. Portanto, não pode ser a agropecuária responsável pela dinâmica econômica mais global. Bom, eu não vou tratar desses três fatores, eu olharia muito tempo, a gente não chegaria nunca às questões estatísticas que eu quero trazer para vocês, mas eu acho fundamental tratar pelo menos desse último aqui, tá? Os três argumentos, do meu ponto de vista, são equivocados. Enfrentá-los sistematicamente envolveria um tempo largo e escasso, mas o principal é entender que eles estão ancorados na transposição, na crítica da análise da dinâmica nacional para a região. A hierarquia, especialmente no caso terceiro, tá? A hierarquia das variáveis de gasto autônomo se altera completamente quando se muda a escala de observação. Para o mundo, as exportações e o saldo comercial não é nada. Para a região, é praticamente tudo. Eu botei uma equaçãozinha aqui, eu gosto mais por uma questão de hábito, tá? Eu vou tentar não falar da equação aqui para não perturbar, tá? Mas assim, ó, eu acho que essa questão escalar, para mim, ela é fundamental. Os keynesianos aprendem macroeconomia quando estão estudando a nação e aprendem um conjunto de fórmulas de como é que se determina a renda. E pensam que essas fórmulas cabem em qualquer escala, que não é absolutamente falso, não é verdadeiro. Quando qualquer município, qualquer região, qualquer território, quanto menor é o território, mais especializado ele é. Essa especialização não é aparente, porque tem alguns produtos que você tem que produzir no próprio território. Ou seja, o pãozinho quente eu compro ali mesmo, o dentista eu vou lá mesmo, o comércio, a varejo eu compro lá. Então tem um conjunto de atividades. Mas a especialização produtiva que eu estou falando é a especialização produtiva daqueles bens que são produzidos em larga escala, para além do mercado local. Para além do mercado local, é sempre altamente especializado. Mesmo assim, os dados iludem. São Leopoldo, por exemplo, se tu pegasse São Leopoldo do Hamburgo há 10 anos atrás, e fizesse uma avaliação da estrutura produtiva dele, você encontraria alta especialização em papel e papelão, em química, em madeira, em metalurgia e em borracha. Se você abre a KNAI, você vai ver que a química é cola de sapato, papel e papelão é embalagem de sapato, a borracha é solado de sapato, a madeira é solado de sapato e a metalurgia é a alma do calçado feminino e demais equipamentos que adornam o sapato. Eles produzem sapato. Além disso, produzem aquilo que é de consumo imediato, mas o território é sempre muito especializado. Primeiro lugar. Segundo lugar, mesmo aqueles territórios que contam com indústria de bens de capital, como por exemplo Caxias do Sul, que tem a Marco Polo e a Randon, quando a Caxias do Sul faz um investimento, quando a Marco Polo amplia a sua sede, a sua área produtiva, ela compra máquinas de São Paulo, ela compra cimento de outro lugar, ela compra vidro de São Paulo, ela não compra máquinas dela mesma, ela não compra de Caxias. Ela exporta ônibus, ela exporta caminhão, mas quando ela investe, ela importa. A indústria de máquinas é altamente especializada e concentrada no território. Só São Paulo, efetivamente, enquanto Estado, ao investir, mobiliza ele próprio. Nenhuma outra região, e quanto menor ela for, mais verdadeira é isso, ao investir, mobiliza o próprio território. Ela, na verdade, só cresce a sua renda se ela exporta. A variável fundamental é como é que a Caxias cresce? Quando ela vende mais ônibus e mais caminhões, mais vinho e mais qualquer coisa. São Leopoldo, quando vende mais calçado. A variável de exportação que no mundo keynesiano, para o mundo como um globo, não vale nada, porque a exportação de um é a importação do outro. Para a nação é pouco importante porque depende do câmbio e depende de decisões que não são minhas. Para a região é praticamente tudo. É o que eu exporto que vai definir a minha dinâmica. É a única variável de demanda agregada externa que de fato mobiliza o território como um todo. De tal sorte que, só para explicar aqui, para quem é economista está acostumado com essas coisas, tá? Mas enfim, a regra keynesiana é essa: a renda total é o consumo. Keynesiano que é consumo dos trabalhadores, consumos capitalistas e investimento, gasto do governo menos tributação, mais X menos N. Na verdade, a renda disponível, tá? Não botei o índice D aqui. Usualmente no território, aquilo que se importa corresponde aos bens de consumo dos capitalistas,
aos bens de capital. E G menos T igual a zero. Onde você pega menos M, corta com I, corta com CK, e você fica, na verdade, com CW e X com uma única variável. Tá certo? Como o CW, o consumo dos trabalhadores, ele é uma função derivada da própria renda, você passa para o outro lado, e o que você tem é isso. A renda da região é função das exportações dividido pela distribuição da renda, menos a propensão dos trabalhadores a receber renda. Então, a distribuição da renda e as exportações é o que determina a dinâmica regional. Na região, este é o movimento. É isso que falta entender, que faz com que os keynesianos achem que está louco ao dizer que a agricultura é capaz de ter um tamanho e relevância. Então, um exemplo bem claro. De sorte que não importa se a produção e exportação de tabaco não é mais do que, por hipótese, 5% da renda de Santa Cruz do Sul. O fato do multiplicador da renda ser 20%, porque quando o tabaco é 5%, significa que a renda é 20 vezes maior do que ele. O multiplicador da renda é 20. Não significa que se a exportação de tabaco cair a zero, a renda cairá em apenas 5%. Se X for zero, se X aqui for zero, tu pode dividir por 0,05 que tu vai encontrar a renda zero. Se o tabaco sumir da produção de Santa Cruz e da região, tudo lá some, porque a única demanda autônoma que incide sobre eles é a produção exportada. A renda que vem do governo é empatada com o que é tributado. E tudo o resto é multiplicação. A multiplicação é fundamental, você tem que ter um fator de exportação. E o fator de exportação é o tabaco. Eu dizia sempre isso que eu estava lá no MISC. Nós dependemos integralmente da importação de tabaco. Eu sou contra a produção de tabaco. Faz mal para a saúde, para quem planta e para quem usa. Mas isso não pode, podemos erradicá-lo, pretendendo que a gente possa viver sem ele. Essa é a lógica. Meus colegas geólogos ficavam nervosos. Mas é 10%, nós ficamos com 90%. Eu digo, não fica com 90%, porque essa é a base da multiplicação. Você tem a manicure, que faz as unhas da empregada doméstica, que trabalha para a dona da padaria, porque existe alguém que vai comprar pão, e essa pessoa, em primeiro lugar, é um trabalhador, que ou produz tabaco ou é assalariado do setor de tabaco. Tu rompe com isso, nem mesmo o meu salário de professor eu vou manter. A maior parte dos nossos alunos era ou filho de agricultor ou associado a algum sistema da produção de tabaco local, e tudo vai minguar. Então, se a agricultura é 5%, não importa, a multiplicadora é 20%, mas a agricultura continua sendo a base do desenvolvimento local. Isso é a grande dificuldade de compreensão de quem não é economista para entender a essencialidade do setor agropecuário ainda nos dias de hoje. Bom, aí quando você trabalha nessa perspectiva, você pode voltar à matriz de sumo-produto e, explorando a integração vertical, você vê qual é que é a expressão real de cada um dos setores da economia. Isso aqui eu já apresentei, mas agora eu fiz um cálculo de qual é que é a importância de cada setor da economia. E a conclusão é: o setor de lácteos aqui é a matriz de sumo-produto em 2003. Lácteos respondia, na época, por 1,37. Hoje em dia deve estar em torno de 2% do PIB líquido. Carnes por 6,70, somado dava 8,12. Bebidas por 2,55, somado dava 10,67. Tecido vestuário e calçado 7,2, C7,98. Grãos 13, somado 31. 3,8, somado 35, madeira mobiliária 2,14, 37, outra agricultura 41. 41% do PIB líquido, tirando todas as variáveis de importação, corresponde ao setor agroindustrial direto. Como parte dos serviços é multiplicador, a economia do Rio Grande do Sul depende fundamentalmente desses setores, porque são esses setores que nos dão saldo comercial positivo. É desse setor que é a base de exportação e é a base da multiplicação. Ah, sim, mas, por exemplo, aqui o comércio e serviços responde por 42%. Sim, mas o comércio e serviços existe como elemento de multiplicação. Se eu não tenho o que exportar, eu não tenho a renda inicial para mobilizar o comércio e serviços. Ele não sobrevive sem ter a base de exportação. Isso aqui é a explicação teórica daquilo que todas as pedras do terceiro andar sabem e que as pedras do sexto e do sétimo andar ainda não aprenderam. Nós precisamos entender a diferença entre a dinâmica regional e a relação com as exportações, ok? Isso não foi ainda adequadamente aprendido do meu ponto de vista. A MIP ainda é atual, ainda a pergunta que fica: nós vamos estar trabalhando com a MIP, com a matriz de sumo-produtos, de quanto é que ela é? 2003, ela ainda é atual? Sim e não. As relações estruturais mudaram, elas mudaram, mas elas mudam com muita lentidão. Nós temos duas MIPs produzidas
produziram no Rio Grande do Sul. No tempo do Alonso, presidente da PR. Logo depois abriu a General Motors, o Aonde assumiu a presidência e pediu uma nova MIP, porque ele queria demonstrar, inclusive, que a estrutura produtiva do Rio Grande do Sul tinha mudado. Foi um choque. Ficou ainda mais agroindustrial do que antes, mesmo com a General Motors, ok? Porque as coisas não mudam mesmo com um mega investimento como a General Motors. Todos os indicadores ampliaram a participação da agroindústria, porque o sistema é resiliente. Então nós temos ainda uma agroindústria forte. De qualquer maneira, houve mudança. Que mudança? Aquela que o Martinho Lázari apontou. Cresceu o setor dissociado da agroindústria e o setor da agroindústria deu para trás. Então nós temos que fazer uma análise melhor. Vamos fazer uma análise com outros dados. Houve mudança? Houve, então. No interior da agroindústria, em direção aos grãos e ao leite, em detrimento dos ciclos suínos e aves. Quais a consequência dessa segunda inflexão? De acordo com Ternepol, meu ex-orientando de doutorado, um trabalho belíssimo publicado, que fez uma análise também em cima da MIP a respeito dos multiplicadores dos diversos segmentos agroindustriais, o fato de que nós estamos aprofundando a nossa dependência em grãos, que arroz e soja ampliaram 7% da participação no VAB, tem consequências negativas para o desenvolvimento do território. O Gilson Ternepol, que está convidado para falar e está ali presente, fez uma avaliação de quais seriam os multiplicadores de cada um dos segmentos e encontrou que para o trigo o valor agregado na cadeia em relação ao BDP é de 71%. É uma bela integração, mas é inferior. A soja, que é de 87%, e ao leite, que é de 118. Por quê? Porque, na verdade, os insumos são produzidos aqui. Nós estamos pegando o VBP, que é produzido no leite. E quanto isso mobiliza de VAB no Rio Grande do Sul? Mobiliza todo o leite e mais todo o VAB que é agregado nos setores amontante e ajusante que processam esse leite. O setor que mais agrega é aves. E o setor, em terceiro lugar, seria o setor de suínos. Nós não podemos separar de bovinos porque a matriz do produto não nos permite, ok? Então existe um diferencial com capacidade de multiplicação. Se nós estamos voltando para os grãos, perdendo posição nas aves e apenas o leite é que surgiu, nós estamos trocando um pouco mais de 6 por meia dúzia, um pouco menos de 6 por meia dúzia. Entregou meia dúzia porque saímos do frango, que é o melhor, é o que me dá mais agregação de valor, saímos relativamente, e entramos no leite, que ainda é bom, ok? Mas, de qualquer maneira, pulamos para a soja e para arroz, que não são tão bons. Tá? Ampliamos essas duas áreas que não são tão bons. Atualizando os resultados e testando para todos os estados do Sul. Os multiplicadores de Ternepol são contundentes, mas também foram calculados com base na MIP de 2013. Para testar a qualidade da distinção apontada pelo autor entre o poder propulsivo das distintas especializações agropecuárias, adotamos uma outra estratégia. Calculamos as taxas, e aqui começa exatamente a pesquisa nova, tá? Calculamos as taxas de crescimento da renda total e rural, do VAB total e rural, e da população total e rural do conjunto dos municípios ou áreas mínimas comparáveis dos 3 estados do sul do Brasil entre 2000 e 2010, ou 2009, a depender da disponibilidade de informações. No caso do VAB, só tínhamos municipal, só tínhamos 2009. Os resultados foram mapificados. Taxa de variação da renda total. Quanto mais escuro, maior a taxa de variação da renda total. Estamos dizendo que no Rio Grande do Sul temos uma parcela grande com amarelão. Aqui, nessa região norte, houve uma taxa positiva mais expressiva, mas aqui já é Santa Catarina. Santa Catarina tem uma taxa expressiva de variação. Taxa de variação da renda rural. A mesma coisa, Santa Catarina é o que mais cresce a renda rural. Taxa de variação do VAB total. Espraiado um pouco mais, até tem alguma coisa aqui na metade sul também, mas concentrado nessa região aqui. E taxa de variação do VAB rural. O VAB rural me deu uma surpresa para nós, a gente achou que estava errado, mas é que a base era pequena. A base era pequena nos anos iniciais, então explode. Mas isso vai ter consequências também que nós vamos ver agora nas regressões, ok? Ou seja, cresceu o VAB, mas não cresceu a renda da população na mesma medida. Ela se evade boa parte dessa renda. Testes estatísticos. E além de mapificar, nós calculamos as correlações entre as variáveis dependentes, ou seja, as taxas de variação da renda do VAB da população, e as variáveis eleitas como explicativas. Quais serão elas? A participação das distintas culturas agropecuárias no VAB agropecuário municipal, a distribuição da renda total e rural dos municípios e o grau de urbanização em valores iniciais das variáveis dependentes. Os resultados parecem muito instigantes. E ninguém vai conseguir ver aqui. Ficou péssimo isso. Enfim, eu leio para vocês as
assim vocês acreditam em mim, tá certo? Vamos pegar aqui a variável. A taxa da variação da renda total, com a própria taxa de variação da renda total com relação 1, é claro. Com a taxa de variação da renda rural, 0,84. Quando a renda rural cresce, não dá para dizer qual das duas que está impulsionando, mas a correlação não é uma relação de determinação, mas ela é altamente casada. Ou seja, a distinção entre a taxa de variação da renda e a taxa de variação esperada da taxa de variação da renda rural é de 16% apenas. Elas estão altamente casadas. Taxa de variação do VAB total, 0,2.11. Detalhe, significância de 0,000. Isso aqui é muito instigante. A taxa de variação da renda da população rural tem mais importância para a taxa de variação da renda da população urbana do que o próprio VAB urbano. Isso era uma coisa que eu sempre vinha discutindo e que eu nunca tinha visto um dado tão instigante assim. O VAB se evade com facilidade, né? Porque o VAB é o valor agregado bruto de triunfo, por exemplo. O que é esse VAB? É impostos, IPI e ICMS, Porto Alegre e Brasília. É lucro da Odebrecht, São Paulo e Salvador. É salário dos funcionários, Canoas, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Não tem nada a ver com triunfo. O VAB de triunfo cresce e a renda de triunfo permanece a mesma. Como é que a gente calcula a renda? Pela declaração do censo demográfico, que eu tenho de novembro de 2010. A renda está vinculada à renda rural. A população rural está ganhando mais, a população urbana está ganhando mais. Tem uma relação profunda. Não vamos tentar entender ainda qual é que é a razão de determinação. Mas o VAB cresce, tem relação, mas é muito mais fraco. É inquestionável, ambos são com significância 0,00, mas ela é mais fraca. A população cresce quanto maior cresce a renda total. A taxa de crescimento da população rural, nenhuma das informações passa no teste de significância. Tudo que a gente testou não explica a variação da taxa de população total. Mas eu queria testar, na verdade, eram fundamentalmente as relações entre essas taxas e a especialização produtiva. Aí eu peguei aqui, ó. A participação da lavoura temporária no início do período, em 2000, e a relação com a taxa de variação. Quanto maior a participação da lavoura temporária, com significância 0,000, menor é o crescimento da renda da população. Vou pegar também aqui soja. Quanto maior a participação da soja no VAB de cada município, com significância 0,00, menor é a taxa de crescimento do VAP, da renda desse município. Menor é a taxa de crescimento da renda rural. Menor é a taxa de crescimento do VAP total. E menor é a taxa de crescimento do VAP agrícola. Está aqui. Sempre com significância 0,00. Menor é a taxa de crescimento da população total. Quanto mais especializado eu sou em soja, ou se vocês quiserem, em lavoura temporária. A mesma coisa. Com um pouco menos de força, mas sempre com significância, aqui é 0,003. Ou seja, tem 0,3% de chance de estar errado. Né? De que a lavoura temporária não está implicando em... onde é que está? Lavoura temporária, que não está implicando em taxas menores de crescimento do VAB total. Vamos pegar a questão do bovino. 0,00. Quanto maior a especialização em bovinocultura de corte, menor a taxa de crescimento esperada da renda pessoal, menor a taxa de crescimento da renda rural. Não passa no teste simples de significância, mas aparentemente a VAB total é apoiado pela pecuária bovina. A taxa de VAB agrícola é apoiado. Se for especializado em boi, vai ter um crescimento do VAB agropecuário bom. Mas, na verdade, não temos nenhum rebatimento para a renda geral. E não tem rebatimento para a população. A população vai perdendo. Agora, pegar aves. Quanto mais especializado em aves, não há a menor dúvida, maior o crescimento da renda pessoal, 0,00. Quanto mais especializado em suíno, no início do período, maior o crescimento da renda pessoal. O que é isso aqui? Rebanho de vacas ordenhadas. Não é negativo, mas não passa no teste de significância, é negativo, não passa no teste de significância. Mas
Quando eu pego o VAB total, é positivo. Quanto mais vacas ordenhadas, maior o impacto sobre o crescimento do VAB total. E também sobre o VAB agrícola. Quanto maior a ordenha de vacas, maior o crescimento do VAB agrícola. Exatamente ao contrário do que acontece com a soja e com a lavoura temporária em geral. Tá? Eu fiz a mesma coisa, o mesmo teste, retirando as AMCs. Por que eu retirei as AMCs, retirei as áreas mínimas comparadas? Porque, na verdade, eu não tenho como calcular um indicador de distribuição de renda com as AMCs, ou seja, eu tenho, mas é muito trabalhoso. Eu vou ter que fazer a coleta do censo, já agregando para a AMC, calcular a média e o desvio padrão, para depois calcular o coeficiente de variação. Quando eu tenho para o município, automaticamente. Então, eu consegui introduzir as duas relações aqui. O que eu estava fazendo no início? A dinâmica de um território depende daquilo que ele exporta e do seu multiplicador. Quanto maior o multiplicador, e o multiplicador é o inverso da distribuição da renda, maior o crescimento. Então, eu tinha que colocar a distribuição também em ver o que dava. Bom, não mudou muito as correlações quando eu peguei só o município, apenas aumentou. A principal relação entre o crescimento da renda total é a renda rural. O VAB, não resta dúvida que impacta, mas impacta menos. O VAB agropecuário, interessantemente, não tem relação com variação da renda total. A taxa de variação da população tem relação. Mas eu queria explorar mais isso aqui, a novidade está aqui. Isso aqui é o coeficiente de variação da renda municipal total. É claro, 000 de significância, que existe uma relação oposta. Quanto maior o coeficiente de variação, maior é a concentração de renda. Quanto maior a concentração de renda, menor a taxa de crescimento da renda territorial. E aqui a concentração da renda meramente rural. Quanto maior a concentração da renda rural, menor a taxa de crescimento da taxa de variação da renda total. E a mesma coisa aqui, menor a crescimento da renda rural, da mesma forma, e taxa de variação, menor a taxa de variação da população. E quanto maior a especialização em soja, maior a concentração de renda no campo. Sem sombra de dúvida alguma, a especialização em soja leva a um aumento da concentração da renda, que por sua vez está diretamente vinculada à taxa de variação, e não gratuitamente a soja está associada a uma taxa de crescimento inferior. Bom, depois que eu fiz o teste de correlação, eu passei para alguns testes de regressão. Tá? Como é que eu fiz o modelo de regressão? Eu usei o sistema stepwise. Stepwise significa que eu coloco um conjunto de variáveis que eu considero potencialmente explicativas e o próprio software escolhe as variáveis mais importantes. Eu pretendia colocar apenas as variáveis que eu tinha definido como explicativas a princípio, ou seja, eu não ia colocar as dependentes lá dentro, tá? Eu estou elegendo três dependentes divididas em duas, renda pessoal, total e rural, VAB, total e rural, população, total e rural. Tá? Então eu pretendia somente usar pegar essas dependentes que eu quero explicar e jogar para as potencialmente independentes. Mas eu fiz uma brincadeira inicial. Eu peguei a taxa de crescimento da renda total e coloquei as outras dependências para ver como é que ela ia hierarquizar. A minha hipótese é que a renda total fosse explicada fundamentalmente pela taxa de variação do VAB total. Mesmo que a correlação não fosse muito boa, eu nem tinha dado conta disso direito, essa era a minha expectativa. Quando é que cresce a renda total? Quando cresce o VAB. Aí eu cruzei dessa forma e o resultado que eu obtive foi surpreendente. O Stepwise, ele coloca a primeira variável que entra é a com maior poder explicativo, ok? E ele vai colocando uma por uma e vai definindo, a primeira que entra é aquela que me responde melhor. O que melhor explica a taxa de variação da renda total? Essa é a minha variável dependente, da renda total. A taxa de variação da renda rural. Aqui está o beta estandarizado, tá? Ele entra com 0,665 de explicação. Depois o que vem? O grau de concentração de renda no campo. Quanto maior o grau de concentração, menor a taxa de crescimento da renda total. Depois o que entra? O grau de urbanização. Se o grau de urbanização já é alto, a taxa de crescimento da renda total cai um pouco. Depois a concentração de renda total de urbano e rural. Quanto maior a concentração de renda, menor o crescimento. Depois aparece sim, e entraram as especializações produtivas. Eu achei que elas não iam entrar, elas iam ficar secundarizadas. Quanto maior a participação de suínos, maior o crescimento esperado
da renda total do município. Quanto maior a participação do fumo, maior o crescimento esperado. Quanto maior a participação da lavoura temporária, menor o crescimento esperado. E quanto maior a participação da produção animal, menor o crescimento esperado. Isso aqui entrou para vocês verem que eu não manipulei os dados, porque eu não esperava isso. A produção animal é do bem, é do leite. O leite faz parte disso aqui. Mas eu estou atribuindo a lã e ao mel que não funcionaram muito bem, ok? Mas entrou negativamente ao contrário do que eu esperaria. O R2 ajustado, a capacidade de explicação do crescimento de todos os municípios é de 71%, 72% na verdade. Agora eu peguei a taxa de variação total sem as AMCs, ou seja, eu tirei as AMCs sem estados. Desculpa, aqui já estava sem as AMCs. Se eu colocar as AMCs, eu não posso dar o coeficiente de variação, né, a distribuição da renda. Então aqui só que eu botei sem estados e com especialização também no fim do período. Os resultados são muito parecidos, tá? 0,774. O interessante aqui é o seguinte, só eu não comentei, o VAB nem entrou. O VAB, a taxa de variação do VAB, para explicar a renda, não entrou, ele foi excluído. Porque ele é redundante, tem colinearidade e essas variáveis explicam melhor. A renda rural, a concentração da renda urbana e rural e a especialização produtiva explicam melhor do que o próprio VAB total. Então foi a minha surpresa, eu estava fazendo uma brincadeira e o resultado foi, o VAB não entra. Eu não posso explicar a dinâmica da renda das pessoas que moram nos municípios, dos 700 municípios e a AMCs que eu juntei, dos 3 estados pelo VAB, mas eu explico pela dinâmica da renda rural. Quando eu coloco no fim do período, o VAB vai entrar, mas ele é 1, 2, 3, 4, é o quinto variável que vai entrar, a taxa do VAB é para explicar. E o meu coeficiente vai a 74, mas a taxa de variação da renda rural ainda é o primeiro. Taxa de variação, renda total, 100. Agora eu tirei a taxa de variação da renda rural para ver o que acontece. Eu excluí a renda rural e mantive tudo o resto. O VAB continua não estando em primeiro lugar. A concentração da renda vai ficar em primeiro lugar. A variação do VAB vai lá para baixo. Tem 3 especificações produtivas aqui e o coeficiente de determinação cai para 0,43, ou seja, 43%. Se eu tirei a relação do rural com o urbano, a capacidade do modelo de me explicar por que a renda das pessoas está crescendo cai violentamente. Taxa de variação da renda total com o Estado. Porque quando o Estado quer dizer o seguinte, pertence ao Paraná. Como é que isso aparece? Pertence a Santa Catarina, pertence ao Rio Grande do Sul. O fato de que você está no Estado faz você esperar que a variação seja melhor ou pior, tá? Botei o rural. O rural entra em primeiro lugar, a concentração da renda no campo em segundo, pertence ao Paraná, entra negativamente. É muito interessante. Pertence ao Paraná, entra negativamente. Taxa de variação do VAB total, 0,070. O fumo, positivamente. Quanto maior a taxa de crescimento do VAB, maior a taxa de perda da renda. O fumo também, aves também, e a concentração da renda no total entra negativamente, assim como a rural. Por que o Paraná entrou aqui e nos encucou? É que, na verdade, as AMCs do Paraná, quando a gente tira as AMCs, a gente tira boa parte do núcleo dinâmico do Paraná. Então ficaram apenas municípios muito isolados que crescem pouco. Taxa de variação da renda total da população, sem estados e sem CV. Agora eu estou pegando para todo mundo, tá? Quando eu boto para todo mundo, eu sou obrigado a tirar coeficiente de variação. Eu não tenho mais como botar a distribuição da renda porque o coeficiente de variação da DNC está mal calculado. Tá? E eu tirei também a base rural. O que aconteceu? Lavoura temporária entra como primeiro lugar. Quanto mais lavoura temporária, pior o desempenho. A população que eu mantive lá aparece em segundo. Quanto maior cresce a população, mais cresce a renda. Normal, está aumentando o número de pessoas. O fumo vai positivo. A lavoura permanente ao fim do período entra como negativo. Não deu para entender muito bem, enfim, mas muitas vezes o modelo também ajusta, né? Bota variáveis que não dão uma correlação correta no outro lugar. O rebanho de equino ao fim do período também é negativo. A variação do VAB entra como positivo e a VDP da silvicultura entra como negativo. Só que o mais interessante, eu tirei a renda rural, mantendo o VAB, e tirei a distribuição da renda e o coeficiente de determinação despencou. Eu estava explicando quase 80% do crescimento da renda pessoal. E agora eu posso explicar no máximo 30%, mesmo mantendo o VAB. Taxa de variação da população. Aqui eu só queria fazer outras brincadeiras, nem podia explicar a taxa de variação da população, não vou entrar, não vai ficar sem discutir, e eles também, só quero chegar numa conclusão final aqui. A taxa de variação da renda rural é a mais difícil de explicar. Fica tudo muito apertadinho. Mas eu acabei colocando os estados e aparece o seguinte: pertence a Santa Catarina, então a taxa de variação da renda rural deve explodir.
O que, do meu ponto de vista, não representa que qualidade edafoclimática ou diferença de colonização, diferença cultural ou estrutura fundiária. É política pública governamental. Santa Catarina faz política pública governamental e foca nos setores que são capazes de ampliar a renda rural. Em Santa Catarina está crescendo a renda rural. A distribuição de renda urbana e rural se tornam as duas variáveis secundárias, com, portanto, um coeficiente de determinação relativamente baixo. Taxa de variação da renda rural, com base CV, esquece, vou passar logo para o ponto que eu quero. O que estava me preocupando, né? O leite. Parece tudo como eu queria. Lavoura temporária, vai mal, soja vai mal, fumo que eu não gosto, mas é verdade, emprega muito, vai bem, né? O frango vai bem, puxa para cima, coisa e tal, mas o leite, eu quero fazer a defesa do leite, não acontece, eu tenho certos princípios que me impedem de bater demais os dados para eles dizerem as coisas. Então o que eu fiz é o seguinte, olha, tem uma diferença específica. No Rio Grande do Sul nós saímos perdendo com relação ao frango e ao suíno, mas com relação ao leite, como o próprio Lázaro apontou, nós ganhamos participação expressiva e tem se espraiado. Será que se eu pegar só o Rio Grande do Sul eu vou ter outro resultado? Então eu queria explicar a taxa de variação da renda total. Botei a renda rural, ficou lá com alto índice. O suíno. Faltou aqui a informação, desculpe. É o Alan ali, ó. É ele lá, ó. Levanta a mão para ele lá. Tá? Ele aqui foi culpado, tá? O rebanho de aves, surpreendentemente, caiu negativo aqui. O rebanho de aves 2, entretanto, deu positivo. Ou seja, que se estava em aves no início do período, não estava bem. Mas quem estava em aves ao final do período, em 2010, cresceu bastante. O fumo deu positivo e coeficiente de determinação elevadíssimo. Mas nada dessa porcaria do leite apareceu. Aí o que eu fiz? Tirei a variação da renda rural e deixei apenas as especializações produtivas. Eu digo assim, eu quero que me diga qual é a especialização produtiva